O cenário das igrejas evangélicas brasileiras é bastante confuso. Por um lado, nós vemos igrejas verdadeiras, mas que têm um conceito tal de espiritualidade que faz com que os membros dessas mesmas igrejas não se desenvolvam espiritualmente, permanecendo assim numa triste infância espiritual, parando no exato ponto onde começaram. São igrejas com as quais nós não devemos romper os laços fraternais de amor, porque são igrejas verdadeiras e que, contudo, têm um conceito bastante míope do cristianismo. Por outro lado, nós vemos igrejas que estão crescendo muito no nosso país, mas que ensinam o exato oposto daquilo que é ensinado pelas Escrituras Sagradas. Igrejas, portanto, cujo conceito de cristianismo é absolutamente deletério da experiência cristã. Então, nesse cenário de confusão, em que nós não queremos romper relação fraterna com igrejas verdadeiras e nem queremos estender a destra de comunhão a igrejas que estão ensinando o erro e o erro doutrinário crasso, nós precisamos de uma orientação segura por parte das Sagradas Escrituras, a fim de sabermos quando que o Espírito Santo está de fato atuando numa determinada igreja ou não. Essa foi a grande preocupação de Jonathan Edwards logo após o encerramento do primeiro grande avivamento pelo qual os Estados Unidos passaram, despertamento espiritual esse que teve na pessoa de Jonathan Edwards um dos seus principais porta-vozes. Jonathan Edwards foi especialmente usado por Deus para que aquele primeiro grande avivamento se espalhasse pelos Estados Unidos da América ainda na primeira metade do século XVIII. Então, o que encanta, portanto, na vida de Jonathan Edwards é esse profundo compromisso com a teologia e, consequentemente, com a dimensão experimental da fé cristã. Pois bem, o que ocorreu nesse primeiro despertamento e que fez com que muitos críticos se levantassem para condená-lo? Houve exageros em muitas das igrejas que passaram por aquele grande despertamento. Só que chamava a atenção de Jonathan Edwards que, a despeito dos exageros, percebia-se na vida daquelas mesmas pessoas sinais bastante claros de que as mesmas haviam passado por uma verdadeira, autêntica obra de transformação espiritual. Houve exageros e Jonathan Edwards os condenava, mas ele tensionava salvar o avivamento das suas possíveis críticas, e algumas críticas eram bastante pertinentes, em razão do fato de perceber que, apesar dos exageros, o Espírito Santo estava operando em muitas daquelas igrejas. Mas, ao mesmo tempo, Jonathan Edwards procurava chamar a atenção dessas mesmas igrejas para o fato de que essas manifestações físicas, do tipo cair no chão, as mãos levantadas, cantar em voz alta, sabe, em meio aos gritos, ou então as supostas visões espirituais de um Cristo crucificado, sorrindo para o pecador e dizendo que seus pecados estão perdoados, coisas do gênero que nós vemos tão presentes na espiritualidade do protestantismo brasileiro. Jonathan Edwards dizia o seguinte: olha, essas manifestações não evidenciam por si mesmas a presença do Espírito Santo no coração de uma igreja. Uma igreja pode estar interessada em teologia, por exemplo, e não ter passado por uma experiência profunda de transformação espiritual. Quer dizer, são girinos espirituais, cabeça grande, mas sem nenhum corpo de verdade, sabe? Sem paixão, sem afeição por Jesus Cristo e pela sua obra. E ele também ressaltava o fato de que os dons espirituais por si mesmos não evidenciam a presença do Espírito Santo, em razão do fato da própria Bíblia ensinar que homens não regenerados tiveram experiências com os dons do Espírito Santo, como Balaão, que profetizava, Saul também profetizou. Poderíamos mencionar o caso de Judas Iscariotes, que também fez parte daquele seleto grupo de 12
de 12 discípulos, perdão, e que foi tão extensamente usado por Cristo após o recebimento do comissionamento feito pelo próprio Jesus. E orar também, orar muito. Jonathan Edwards sempre insistia no fato de que oração, embora seja um sinal por excelência de uma verdadeira obra de regeneração, ela não significa em si que uma pessoa passou por uma obra de transformação espiritual cuja origem deve-se ao poder do Espírito Santo. E isto em razão do fato de que a Bíblia mostra os fariseus orando muito, os próprios demônios se dirigindo a Cristo em oração em termos bastante respeitosos. Senhor, permita-nos entrar nessa manada de porcos. Portanto, que marcas costumam acompanhar a verdadeira obra do Espírito Santo? É sobre isso que Jonathan Edwards fala num sermão que foi pregado no Yale College, a atual Universidade de Yale. Esse sermão foi entregue em 1741 e levou o título de As Marcas Distintivas de uma Obra do Verdadeiro Espírito. O sermão teve como base esse versículo do capítulo 4 da primeira epístola de João, que diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Então, é uma passagem que chama a igreja a não ser ingênua, a não ser tola. Quer dizer, não julgar que pelo fato de uma outra igreja estar pregando o nome de Jesus Cristo, que ela esteja de fato anunciando a mensagem do Cristo real, do Cristo verdadeiro, porque o nome Cristo, esvaziado do seu conteúdo, é um ídolo. Sabe? E essa não seria, portanto, uma estratégia das forças infernais de desviar a igreja do verdadeiro Cristo, levando-a a se relacionar com o Cristo que não existe, um ídolo, com o nome de Jesus Cristo. Então precisamos discernir os espíritos. O fato de uma igreja crescer muito nunca foi sinal por excelência da presença do Espírito Santo no seio de uma comunidade cristã. Então, 1 João diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Jonathan Edwards, com base nessa passagem, procura então responder a seguinte pergunta: quais são as evidências distintivas das Escrituras de uma obra do Espírito de Deus? Quando podemos dizer que o Espírito de Deus está atuando de fato no seio de uma igreja?